Uma paciente coreana chega ao pronto-socorro com sintomas psicóticos, amnésia e com sangramento no couro cabeludo. Esses pareciam ser sintomas de algum tipo de envenenamento, porém a família não conseguia encontrar nenhuma substância venenosa que ela tivesse ingerido. Depois de uma investigação médica, foi descoberto que o que a deixou naquele estado foi uma planta nativa da América do Sul, a Brugmansia suaviolens, conhecida como trombeta de anjo. O tratamento realizado conseguiu ajudá-la a ter alta em 4 dias. E ficou claro depois que ela ingeriu folhas de trombeta por achar que era da planta campanula, usada tradicionalmente em saladas na Coreia. O que chama atenção é que essa mesma planta e esse chá que é feito a partir dela são utilizados no Brasil de forma recreativa e até medicinal, mesmo tendo potencial tóxico evidente. Mas como a mesma planta pode ser usada para fins medicinais, recreativos ou até mesmo causar envenenamento? É o que vamos descobrir no episódio de hoje. A trombeta tem vários nomes populares, como trombeteira, cartucho e saia branca. Apesar de ser natural da América do Sul e muito consumida no Brasil, ela foi difundida para o resto do mundo, chegando principalmente aos Estados Unidos e na Europa. Nos últimos anos, a Coreia também passou a utilizá-la como planta ornamental. Afinal, suas flores são atraentes e perfumadas. No Brasil, seu chá é consumido principalmente na região sul, já que é uma mistura que tem propriedades analgésicas. Além disso, em outras regiões brasileiras e também nos Estados Unidos, seu consumo está associado ao uso recreativo por gerar alucinações consideradas inofensivas. Apesar disso, há relatos de lesões e complicações sérias devido ao consumo da trombeta. Um outro contexto em que também está associado seu consumo é o de cerimônias religiosas, principalmente algumas culturas sul-americanas que a utilizam há muitos séculos. Em alguns casos, ela é adicionada à ayahuasca para aumentar o potencial alucinógeno da bebida. Todas as partes da planta têm potencial de gerar os efeitos associados a ela. Ou seja, não é só a flor, mas também a folha e até mesmo as sementes, que aliás são a parte mais tóxica. Para compreendermos como a trombeta pode gerar todas essas ações, temos que entender como que ela afeta o cérebro e o corpo. Os principais compostos da trombeta são alguns chamados alcaloides tropânicos, que agem em regiões do sistema nervoso que chamamos de receptores colinérgicos. Para entender melhor o que isso quer dizer, temos que falar de um neurotransmissor chamado de acetilcolina. Esse neurotransmissor está relacionado a funções importantes, como contração muscular, sudorese, além da atividade dos pulmões, do coração e do intestino. Isso ocorre porque a acetilcolina é como se fosse um mensageiro que envia informação de uma célula nervosa para outra, o que permite a regulação do funcionamento de todos esses órgãos que eu comentei. É claro que todo mensageiro precisa de alguém para receber sua mensagem, ou seja, a acetilcolina só manda informações para locais em que há receptores que respondem a ela, e eles são chamados de receptores colinérgicos. O que os compostos da trombeta fazem é impedir essa comunicação, porque eles também têm afinidade com esses receptores, de tal forma que eles competem com a acetilcolina. É como se você tentasse ligar para um número de celular e ficasse dando sinal de ocupado, porque outra pessoa estaria já conversando com essa pessoa. Por causa dessa ação, nós dizemos que os compostos alcaloides da trombeta inibem a ação da acetilcolina, ou seja, eles têm ação anticolinérgica. Não é difícil imaginar que isso pode ser bom em doenças em que há excesso de acetilcolina. Lembra que eu disse que a acetilcolina está envolvida na contração muscular? Pois bem, em casos de espasmos ou na doença de Parkinson, nós observamos movimentos involuntários e imprecisos. Compostos que inibem a acetilcolina auxiliam no tratamento dessas condições quando aliados com outros medicamentos. E em doses corretas, eles também podem ajudar a tratar a asma, devido à sua ação específica no pulmão. O problema acontece quando a trombeta é consumida em excesso, ou quando não há nenhuma patologia que esteja sendo tratada. Nesses casos, ela pode induzir um quadro conhecido como síndrome anticolinérgica,
que é caracterizada por vários sintomas como agitação, ansiedade, elevação da temperatura corporal, retenção de líquido, dilatação da pupila, problemas de memória, delírios, alucinações e, em casos mais graves, até a morte. Esses sintomas podem ser vistos tanto na ingestão de partes da planta quanto no consumo do chá, ou até mesmo nos casos em que a trombeta é utilizada para a confecção de cigarros. As reações começam alguns minutos depois da ingestão e podem durar horas ou até mesmo dias. Alguns estudos também encontraram que o chá feito com a trombeta pode ter algum efeito sobre receptores de dopamina e sobre receptores de serotonina 5-HT, das quais já falamos no episódio sobre LSD e sobre cogumelos mágicos. Essa ação pode explicar algumas das consequências psicológicas causadas pelo chá. Mas além desses efeitos que já comentamos, um outro tem chamado a atenção dos pesquisadores e se trata do efeito analgésico. Essa ação está relacionada a outros receptores, os chamados receptores do neurotransmissor GABA, que já comentamos no episódio sobre álcool e no episódio sobre ansiolíticos. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro, o que quer dizer que sua principal ação é se ligar a um neurônio e impedir esse neurônio de disparar. Ou seja, ele suprime a atividade dos neurônios em que ele se liga. O que algumas pesquisas têm apontado é que as substâncias contidas na trombeta têm potencial de se ligar a partes específicas de alguns receptores do GABA, simulando a ação do GABA. Isso faz com que alguns neurônios parem sua atividade e, como consequência, alguns sinais não são enviados, como por exemplo o sinal de dor. Não há muitas pesquisas com seres humanos, mas as pesquisas com modelos animais têm demonstrado que ratos que consumiram extratos retirados da trombeta conseguem ter maior resistência à dor e a temperaturas altas. Em alguns casos, a ação analgésica foi tão forte quanto a morfina. Pelo fato de algumas semelhanças no funcionamento fisiológico desses animais com o nosso, temos motivos para crer que algo parecido aconteça com seres humanos, como observados nos relatos de pessoas que declararam o potencial analgésico da planta. Mas vale destacar que não estamos recomendando aqui o uso indiscriminado da trombeta. Na verdade, é importante repassar para as pessoas a informação de que essa pode ser uma planta tóxica e que devemos ter cuidado para não consumirmos de forma indevida ou para não a confundirmos com outros comestíveis, como foi o caso da senhora citada no início do vídeo. Por causa dos efeitos colaterais nocivos, a Anvisa regula o uso dessa planta em produtos. Inclusive, já proibiu a utilização de suas substâncias em medicamentos. Mas uma área de pesquisa tem se formado para investigar os potenciais medicinais da trombeta e de outras plantas. E se for comprovado que os benefícios são maiores que os efeitos colaterais, ela pode ajudar no tratamento de diversas patologias. Vários dos produtos farmacêuticos que consumimos têm suas origens em plantas medicinais. Além disso, uma grande parte da população nos países em desenvolvimento ainda não possuem o devido acesso ao sistema de saúde, o que faz essas pessoas dependerem de plantas medicinais para seu próprio cuidado. O ideal é, obviamente, dar oportunidade para todos terem recursos para tratar suas doenças, mas, somado a isso, os países também devem se preocupar em pesquisar novas formas de intervenção farmacológica. Uma delas é por meio de seus recursos naturais. Ao negligenciar pesquisas assim, podemos estar perdendo tratamentos eficazes e talvez mais baratos. Mais importante ainda é lembrar que para realizarmos estudos com recursos naturais, nós precisamos que as plantas e animais usados na pesquisa estejam disponíveis para os estudos. Quando olhamos os dados de queimadas ou desmatamento feitos na região amazônica, no Pantanal, nós não estamos apenas perdendo vidas, vegetação e parte daquilo que nos mantém vivos. Nós também estamos perdendo espécies que nunca foram estudadas e que poderiam estar na base para o tratamento de diversas doenças que enfrentamos diariamente. E aí, gostou de aprender sobre o chá de trombeta? O que você gostaria de ver aqui no canal? Já se inscreveu no canal Como a Mente Funciona? Deixe seu comentário, sua sugestão e até a próxima.